celebramos a festa da Santíssima Trindade. Deus, que é uma comunidade perfeita, a comunidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem aqui tem mais de 60, lembra da catequese que tínhamos naquela época? Era uma catequese de perguntas e respostas. Graças a Deus que a maioria aqui tem menos de 60. Se perguntava assim, começava a se perguntando assim: quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Aí vem a segunda pergunta em relação a esta questão. Quantos deuses há? Há um só Deus verdadeiro em 3 pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, então são 3 deuses? Não. Há um só Deus em pessoas 3. De igual poder. E a profissão de fé nos diz o seguinte, que estas pessoas, que a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo é da mesma substância do Pai. É consubstancial ao Pai. Ou seja, forma a mesma unidade. A catequese hoje mudou, mas continua ensinando a mesma coisa. Porém, com uma metodologia diferente. Nós aprendemos através da palavra de Deus, através da vida de comunidade, quem é Deus e sua ação no meio de nós. Aprendemos a mesma doutrina, porque isso aí é doutrina da igreja. E que foi definida no decorrer da história da igreja e que continuamente professamos. Daí que eu chamo a atenção para um outro ponto. Nós não podemos dizer simplesmente
que o momento da criação é momento só do Pai. O momento da redenção é momento só do Filho. E que agora é momento só do Espírito Santo. A criação foi e é momento da Santíssima Trindade, foi a ação da Santíssima Trindade. A redenção foi a ação da Santíssima Trindade. E hoje a igreja vive a ação da Santíssima Trindade. A ação do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A ação de Deus é uma ação trinitária. Por isso dizemos que Deus é uma comunidade e comunidade perfeita. Que nós devemos o quê? Imitar, nos aproximar cada vez mais. Primeira leitura de hoje, livro dos Provérbios. O que nos fala esta leitura? Nos fala que a sabedoria de Deus estava em todo o processo da criação. A sabedoria de Deus estava em todo o processo da criação, desde sempre e para sempre. Qual que é a sabedoria de Deus? Qual que é a sabedoria de Deus? A ação do Espírito Santo. E se nós pegarmos a introdução do Evangelho de São João, que não é o texto de hoje, lá diz assim: no princípio era a palavra estava em Deus, a palavra era Deus, nada foi feito sem ela e tudo foi feito por ela. Quem que é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Então, nós vemos que toda a ação de Deus no mundo é uma ação trinitária. Uma ação trinitária. No Evangelho de São João, texto de hoje, nós vamos voltar lá antes da ascensão de Jesus, onde ele vai dizer que ele vai, mas de junto de Deus enviará o Espírito da verdade, aquele que nos fará conhecer todas as coisas, nos fará entender todas as coisas. Ele vai
mas envia o Espírito Santo de junto de Deus. Que nós possamos, de fato, vivenciarmos e testemunharmos a ação da Santíssima Trindade em nossa vida e em toda a nossa caminhada.